Shalom, a paz do Senhor para os irmãos e irmãs. Eu espero que vocês estejam muito felizes na presença do Senhor, do Eterno, porque somente Ele pode nos dar essa paz, essa alegria que vem por meio do Espírito dele, porque sem a presença dele a gente não consegue vencer as adversidades, as dificuldades. Então eu espero que vocês estejam com a alegria do Senhor na vida de vocês. Eu quero compartilhar com irmãos mais uma porção da poderosa palavra no 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. 2 Coríntios 4, versos de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Querido Deus, amado Senhor, eu quero nesse momento te agradecer por mais essa oportunidade e quero pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da tua poderosa palavra, por meio do teu Espírito. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, nosso coração para poder entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Emmanuel. Amém. Irmãos, o versículo 4 diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Que Deus é esse? É o inimigo. O diabo, ele tem poder para encegar o entendimento dos incrédulos. Deus permitiu isso. E todas as pessoas que estão cegas, elas não conseguem enxergar à luz do Evangelho aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que ela revela. Eu posso falar porque eu já passei por isso, eu não tive a minha vida, eu não nasci num lar cristão, eu conheci esse outro lado e eu sei muito bem o que é ser cego espiritualmente, não enxergar a verdade, porque muitas pessoas elas vão levando a vida da maneira que elas ouvem. Está em certa denominação, aí ouve a pessoa entregar a mensagem, falar, fazer a leitura. Então ela vai absorvendo e vai levando aquilo para ela. Por quê? Ela pensa assim, a pessoa estudou, então ela vai saber me dizer. E dessa maneira ela vai continuando cega. Ela não consegue ver claramente o que a palavra do Senhor está relatando, está dizendo, está nos ensinando. Então, tem um versículo aqui, no capítulo de Isaías, que foi uma das experiências que eu tive no passado, quando eu me deparei de uma maneira que eu vi que eu estava cega, que o Deus deste século, que é Satanás, tinha me cegado. Foram anos de cegueira e muitas coisas ainda Deus está revelando.
Mas para isso é preciso que nos coloquemos humildemente na presença dele, que não endureçamos o coração, que estejamos nos preparando, abrindo nossos olhos, nosso coração para receber aquilo que ele quer revelar, não endurecendo a nossa mente, o nosso coração, porque a gente não vai enxergar da maneira que é. Nós vamos enxergar da maneira que o outro fala. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 9, diz assim: Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quando eu Mas aí, se você for ler o capítulo todo, vai estar falando sobre essa questão da idolatria, a loucura da idolatria. Mas tem muitas coisas que nós podemos idolatrar na nossa vida. Não é só a imagem. Nós podemos idolatrar as coisas materiais, o dinheiro. E podemos idolatrar até mesmo um guarda-roupa cheio de roupas, cheio de calçados. Tem pessoas que vivem colecionando as coisas porque elas estão colocando o coração delas ali. Então, isso é um tipo de cegueira, é um tipo de idolatria. Então, quando eu me deparei com essa questão da imagem de escultura, eu vi o quão eu estava errada, que eu estava cega e que eu precisava, imediatamente eu precisava do socorro de Deus para mim estudar a palavra dele e aprender aquilo que realmente era para ser feito. Apagar aquela sujeira, apagar aquelas atitudes erradas na presença do Senhor. Então, irmãos, à medida que a gente vai meditando na palavra do Senhor, que a gente vai buscando conhecimento, vai abrindo nossos olhos e coração para entender e receber dele a revelação, nós vamos percebendo quantas atitudes erradas que nós tomamos na nossa vida. Então, imediatamente, uma coisa que eu tentei tirar da minha vida e consegui foi essa questão da idolatria. E até hoje tem coisas que a gente tem que ir tirando. Então, à medida que eu vou meditando na palavra do Senhor, ele vai nos tirando a cegueira, vai caindo por terra. Nós temos que rejeitar essas coisas. Outra coisa, tem pessoas, nós temos que ter muito cuidado em meditar a palavra do Eterno, porque tem pessoas adulterando a palavra dele. Tem pessoas falando de si próprios aquilo que eles pensam. Então é por isso que nós temos que buscar a revelação do alto. Porque as pessoas estão trocando, estão invertendo os valores, estão mudando certas coisas. A vontade do Senhor que tem que prevalecer. E se nós formos meditar desde lá do início da criação, muita coisa já foi adulterada, muita coisa já foi mudada. E para isso é preciso que eu medite na palavra dele. Porque para que a luz resplandeça sobre as trevas. Porque quando a luz resplandece sobre as trevas, o nosso coração será trago à luz do conhecimento da glória de Deus para nós. E é por meio da revelação da palavra do Eterno. Então, que nós possamos estar se inteirando dessa palavra, deixando a manifestação da verdade vir sobre nós, e essa manifestação da verdade só vem por meio dessa busca mesmo constantemente da palavra de Deus na nossa vida, meditando. Nessa época que eu tive esse conhecimento, não foi fácil para mim sair de uma denominação que eu vivi 24 anos da minha vida ali. Não foi fácil. Mas quando a gente permite que a luz venha sobre as trevas, ela tira tudo isso de você. E você vai olhar depois e ver o quão errado certas atitudes nós tomamos. Mas nós só temos a capacidade de ver dessa maneira a partir do momento que eu permito que o Eterno revele para mim aquilo que ele deseja na palavra dele. E não ficar somente ouvindo o que as pessoas dizem. É dessa maneira que eu vou vencer, é dessa maneira que eu vou descobrir, e é dessa maneira que eu vou deixar a luz resplandecer sobre mim,
para que o total conhecimento venha sobre mim e mude a minha vida, a vida de cada um. Cada um tem a sua vida mudada, transformada em todos os sentidos por meio desse conhecimento que é da palavra de Deus. Amém? Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento, por essa oportunidade e que possamos, ó Deus, deixar que a tua palavra ela venha sobre nós para iluminar, para deixar transparecer, para que toda incredulidade caia por terra, para que possamos, ó Deus, deixar que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça sobre nós completamente e tudo aquilo que nós temos tido de incredulidade caia por terra. Que não haja em nós nenhum tipo de incredulidade a respeito do Senhor, que estejamos firmes diante de Ti, que o Teu poder venha sobre nós, que deixamos transparecer a Tua palavra sobre nós, porque aí a Sua luz resplandecerá em nós. Então eu te agradeço pela vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja também resplandecendo a luz sobre eles, que eles busquem a Tua face e sejam tomados de uma forma tal que o Evangelho resplandeça sobre a vida deles, que a glória do Senhor resplandeça e eles enxerguem toda a verdade que o Eterno quer revelar, que está na Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um, pela minha vida, em nome de Emanuel. Amém.